Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo sobre livros de um autor que eu sou apaixonada, que eu amo, que é o Jorge Amado. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo os livros que eu já li dele. Não são muitos livros, né? Se a gente for pensar que é um autor que já publicou 49 livros, entre crônicas, romances, contos e fábulas, mas, enfim, são alguns livros aqui que eu li e que eu amei demais, assim, fiquei super apaixonada, encantada por esse mundo que o Jorge Amado cria a partir de observar a realidade do povo brasileiro, né? É um dos autores que mais, assim, a gente acaba tendo essa sensação de que ele consegue realmente entender o nosso povo. É uma sensação deliciosa de familiaridade e também encanto, magia, sabores. É uma obra que eu sinto assim que realmente é uma homenagem à nossa cultura. Eu acho que é importante cada um de nós brasileiros a gente ler Jorge Amado, até para que a gente possa se apaixonar ainda mais pela nossa cultura. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dos livros que eu já li. O primeiro livro dessa lista é O Capitães da Areia. Eu confesso que eu não me lembro exatamente assim a ordem que eu fui lendo esses livros, então não tá numa ordem, né, de primeiro que eu li, segundo, não. Mas O Capitães da Areia, com certeza, ele foi a obra do Jorge Amado que eu tive contato em primeiro lugar, assim, porque foi na época da escola. E eu confesso que eu não lembro de ter dessa obra ter me marcado nessa época, mas eu acho que também a gente na escola nem sempre a gente dá muita atenção aos livros que os professores estão ali pedindo para a gente fazer prova, trabalho, né? Apesar de eu ler bastante já ali na adolescência, esses livros eu lembro que não me chamava muita atenção, mas eu acho que era por conta disso, por conta de ser para a escola, sabe? Mas quando foi muitos anos depois, nos últimos anos, né, como eu falei, um pouco antes da pandemia para cá, por volta de 2017, 2018, eu passei a ler mais. E O Capitães da Areia foi um dos primeiros livros que eu li nessa época e realmente, assim, é um livro muito tocante, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a história de um grupo de crianças e adolescentes que vivem nas ruas de Salvador, abandonadas à própria sorte. E então, assim, é uma narrativa que vai aproximar a gente dessa população, né? Que acaba é uma população, né? Aqui no nosso país, infelizmente, de crianças e adolescentes que vivem nas ruas. É algo que todo mundo, infelizmente, está acostumado, né? Todo mundo que vive em cidade grande está acostumado a ver, né, esse tipo de coisa acontecendo. E eu acho interessante esse livro porque ele vai assim fazer a gente se aproximar dessas crianças, conhecer o dia a dia delas, conhecer a personalidade delas. Então aqui ele vai desmistificando essa coisa de que os ditos, né, assim, trombadinhas, pivetes, né, que a gente, assim que se chama, né, vamos falar a verdade. Na verdade, são seres humanos que estão tendo que sobreviver num mundo cão, né? Não existe um mal intrínseco. Eu acho que essa obra é muito importante, principalmente num país em que existem muitas crianças e adolescentes vivendo nas ruas, e para realmente quebrar preconceitos e fazer a gente refletir, sabe? Eu acho que é uma obra muito importante. O próximo livro que eu li é o meu livro favorito do Jorge Amado, que é o Gabriela. Esse livro eu tenho muito carinho por ele, porque realmente eu, assim, quando eu li, eu fiquei apaixonada por essa história. Gabriela é uma crônica de costumes da Zona Cacaueira,
a gente vai acompanhar a história da Gabriela, que é uma moça que veio do sertão e chegou em Ilhéus, que é uma cidade em plena expansão, na década de 20. Por conta desse período de expansão, a gente vai aqui acompanhar esse embate entre a modernidade e o conservadorismo nessa população, através do dia a dia dessas pessoas, das pequenas coisas, né, da rotina. A gente vai acompanhando como que a modernidade ela vai se entranhando nessa população e o conservadorismo tentando, né, segurar ali algo que é impossível de segurar, né? E em meio a essa população aí que está nesse conflito, chega a Gabriela, que é uma moça que ela não é dessa região, então ela é diferente de todos, ela é muito livre e, inclusive, é uma obra que vai aqui trazer essa questão da liberdade sexual da mulher. É apaixonante, gente, é só isso que eu posso dizer. Eu adoro crônica de costumes, adoro essa coisa de você acompanhar ali o dia a dia, a rotina dos personagens e através dessas miudezas, né, a gente vai sendo descortinado muitos significados e poesia e conflitos. Eu acho muito interessante. Então, recomendo muito para vocês, Gabriela. Aliás, todos aqui eu recomendo muito, né? Porque qualquer livro do Jorge Amado nossa, é demais, assim. Então, Gabriela é o meu favorito. Se alguém aí, né, quer uma indicação de uma obra para começar a ler Jorge Amado, eu indico o Gabriela. A próxima leitura que eu fiz do Jorge Amado é Teresa Batista, Cansada de Guerra. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma menina que é vendida pela tia aos 13 anos para um homem que abusa dela, que a violenta. E realmente, assim, é o início do livro, né? Isso é uma parte bem difícil, assim, de ler, sabe? Vou ser bem sincera com vocês, né? Essa parte tem que ter um certo estômago, assim, mas depois disso a gente vai acompanhar a história dessa menina. Então, talvez a gente até poderia dizer que é um romance de formação, porque a gente vai acompanhar a história da Teresa desde dessa época dela pré-adolescente. Gente, só um parênteses, desculpa a minha voz, é porque fiquei rouca aí nos últimos dias e a minha voz ainda não tá 100%. A gente vai acompanhar, então, a história dessa menina, da juventude até a fase adulta, e os seus amores, e a sua vida como um todo, as dificuldades. É uma história sobre uma mulher que atravessa desafios, situações muito difíceis na vida e que, apesar disso tudo, ou talvez também por ter passado por isso tudo, cresce, se transforma em uma mulher forte, corajosa e linda e sensual, sabe, assim, toda uma feminilidade pulsante e forte, sabe? É muito linda a história da Teresa, assim, eu recomendo. O próximo livro que eu li do Jorge Amado é A Morte é a Morte, de Quincas Berro d'Água. É um livro fininho, que dá para ler super rápido, e é uma história que faz a gente pensar pra caramba, porque conta a história de um senhor que viveu a vida toda de uma forma muito respeitável, casado, formou família, funcionário público, né, ali bem, vendo uma vida bem certinha, e que depois que se aposenta, ele joga tudo pro alto e vai viver na companhia de marinheiros e prostitutas no porto ali da Bahia, vivendo uma vida assim, entregue aos prazeres
fáceis, vamos dizer assim, e ao álcool, né, o próprio nome dele, né, Quincas Berro d'Água, vem justamente disso, né, ele passou a beber muito, e aí teve um determinado dia lá, eles estavam bebendo entre os amigos, e ele pegou um copo para beber. Quando ele tomou, ele cuspiu e gritou água, porque era água, não era cachaça, né? Então, assim, foi desagradável, né? Então, ele se tornou realmente, assim, um beberrão, né? A verdade é essa. E aqui é muito interessante porque faz a gente refletir, né, sobre por que será que esse homem teve essa atitude, né, de jogar tudo pro alto, o que é que estava incomodando, porque de fato alguma coisa estava incomodando, né? E ao mesmo tempo também a gente pode pensar pelo outro lado, será que também essa outra vida foi boa, né? Até que ponto? Enfim, é algo que vale muito a pena, assim, para refletir essa leitura aqui. Fora que a escrita é deliciosa, é uma história muito bem contada, super interessante, com vários momentos engraçados. Então, vale a pena ler esse livrinho aqui rapidinho a gente lê. Em um dia, 2, você consegue ler isso aqui. Muito bom. Inclusive, é uma ótima porta de entrada também para esse mundo do Jorge Amado, esse livro aqui. Vale a pena. E o último livro que eu quero comentar com vocês aqui, que eu li, é o Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu li ele só até a parte que o Vadinho morre. Eu ainda não continuei a segunda parte, mas eu queria já trazer ele aqui, porque afinal de contas eu li metade desse livro, e eu tô doida para continuar a leitura. É um daqueles livros que, por mais que você goste, às vezes a gente acaba deixando de lado. Eu acredito que isso não é sem razão, porque eu acredito que tem momento na vida, momento de vida para a gente ler certas coisas. Então, acaba acontecendo assim de uma forma meio incompreensível, né? Mas eu acredito muito nisso. Eu estava gostando muito da leitura, eu estava com um pouco de ranço, me deu um pouco de ranço do Vadinho, né? Então deixa eu contar para vocês um pouco aqui do que se trata. Nessa história a gente vai acompanhar a Dona Flor, que é uma cozinheira. Ela tem ela dá aulas, né, de culinária. Ela tem uma empresa que chama Saborearte, que eu até fiquei emocionada porque a minha avó, que já faleceu, que foi muito importante para mim, ela teve uma empresa de congelados de comida caseira, que também se chamava Saborearte, e me remeteu isso aqui. Então a Dona Flor, ela tem também ali uma empresa que chama Saborearte, e a gente vai acompanhar aqui a vida dela vivendo com 2 homens completamente diferentes. O primeiro é com o Vadinho, o primeiro casamento dela é com o Vadinho, que é um homem boêmio, cheio de vícios, um homem com quem ela tem ali uma relação de muita paixão, uma relação muito picante, muito sensual, e onde ela vai viver não só momentos de muito prazer, né, como também de abusos, de violência. Então tem aí essas questões nesse casamento, por isso que eu fiquei com ranço dele. Eu tenho um pouco de ranço do Vadinho, porque a Dona Flor acaba sofrendo muito, né, apesar, né, de ter uma parte que é interessante ali, da paixão, do tesão, né, mas também tem muito sofrimento. Uma vez que esse primeiro casamento acaba, o Vadinho, ele vem a falecer. Isso que eu tô falando não é spoiler, porque justamente a questão toda dessa história é essa. É que no segundo casamento da Dona Flor, que é com um homem que é responsável, seguro, um cara mais assim respeitador, onde ela tem uma vida mais segura, mais tranquila, mas que não tem nenhuma
química, não é nada um relacionamento apaixonado, é até um relacionamento sem graça, o Vadinho volta como um fantasma e para ficar ali assombrando a Dona Flor, tentando a Dona Flor e fazendo ela ali viver inúmeros conflitos entre os dois, né? Apesar de um estar morto, ele na verdade está bem presente ali, né? Enfim, é isso, né? Assim, então essa história é justamente sobre essas relações, né? Ela vivendo ali, principalmente o casamento com esse segundo marido, com essa presença fantasmagórica do falecido, literalmente falecido, né? E aí aqui a gente vai acompanhar cenas engraçadas e em meio a essa cultura, né, da Bahia deliciosa e com essas reflexões, assim, que eu acho que é interessante a gente fazer, né? O que é mais importante, sabe, essa coisa será que a paixão é algo tão, assim, né, maravilhosa? Até que ponto, né? E a segurança, e a tranquilidade no dia a dia, né? Qual é o lugar disso tudo? Então, acho que é uma obra que é muito interessante, além de muito divertida, e vale muito a pena. Eu tô doida para já ler a segunda parte, eu acho que tá chegando o momento de ler essa segunda parte, e com certeza eu vou gostar, tanto quanto eu gostei da primeira, apesar de ter um ranço ali do personagem do Vadinho. Mas é isso, gente. Então, esse é meu vídeo sobre os livros que eu li do Jorge Amado. Me contem aqui nos comentários quais os livros do Jorge Amado que vocês leram, que vocês gostam. Eu ouvi dizer que Tocaia Grande é maravilhoso também, então tô doida para ler. Eu amava aquela novela Tieta, a Tieta do Agreste, então eu quero muito ler o livro também. Que bom que ele escreveu tantos livros, né, 49, porque dá pra gente ler aí a vida inteira. Gente, um beijinho pra vocês, fiquem bem e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.